Falar em smartphones no Brasil ainda é um assunto delicado para a Huawei. Com algumas indefinições internacionais ainda em curso, a fabricante está vendendo muito bem na China, com números de venda expressivamente maiores do que no ano passado, mas outros países ainda estão um pouco receosos. Porém, isso não é motivo nenhum para que a Huawei do Brasil pare de dar notícia por aqui. Se os smartphones estão complicados, tudo bem, ela investe em outros aparelhos de que ela entende. Nesse caso, 2 novos wearables foram lançados por aqui, um smartwatch e novos fones de ouvido sem fio. O Watch GT2 e o FreeBuds 3 são a evolução de outros aparelhos que já tinham aportado por aqui no ano passado, mostrando que a Huawei está comprometida em trazer os seus produtos para cá, sejam quais forem eles. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles agora, aqui no tudocelular.com. Como todo bom smartwatch, o GT2 vem em 2 tamanhos, que também acabam sendo um pouco diferentes visualmente falando. O tamanho de 46mm tem um visual mais robusto, mais esportivo, enquanto que o de 42mm é mais delicado e conta com menos detalhes. O vidro do maior é bisotado, enquanto que o do menor traz as bordas arredondadas, ambos no que a Huawei chama de vidro 3D. Eles pesam 41 e 29 gramas respectivamente e são muito bonitos. Com ambos disponíveis na cor preta, eles são feitos em aço inoxidável e plástico, com pulseiras em fluorelastômero, uma espécie de borracha utilizada também em outros relógios. Versões em couro e metal não vieram, mas são pulseiras padrão que você pode trocar se você quiser. Eles são à prova d'água e podem ser utilizados para natação em piscina ou no mar. Já os FreeBuds 3 contam com o design de nome Dolphin Bionic e são muito parecidos com os AirPods da Apple, uma coisa que a gente tem visto bastante no mercado. Totalmente sem fio, ou true wireless, como a gente ouve por aí, eles estão disponíveis na cor branca e preta e são feitos em plástico. Cada um deles pesa 4,5 gramas e apesar de eles serem bem discretos, eles possuem uma ponteira que imita metal na parte inferior, que é onde ficam os microfones. A caixinha em que eles são guardados é pequena, bonitinha e totalmente redonda. Os smartwatches lançados não são necessariamente baratos, então por isso a Huawei caprichou em alguns itens. Um deles é a tela de toque de ambos, que é a AMOLED e tem 1.39 polegadas de resolução e 454 por 454 pixels para o maiorzinho, de 46mm, e o outro tem 1.2 polegadas e 390 por 390 pixels. Esse é o modelo de 42mm. São displays com bom brilho em locais fechados e com cores bem vibrantes. No caso dos FreeBuds 3, nós temos drivers dinâmicos de 14.2mm e também uma redução de ruído ativo, que é quando os fones enviam sons para cancelar o ruído externo e não fazem isso apenas fisicamente. A Huawei afirma que esses são os primeiros fones de ouvido no estilo aberto, que não são intra-auriculares como os dos concorrentes, a contar com esse recurso. Do que podemos testar rapidamente, a qualidade dele é muito boa e o cancelamento de ruído é interessante para esse tipo de fone, aberto. Inclusive, você pode regular ele manualmente pelo app ao qual ele está conectado. E esse aqui é um hands-on. Se você ficar interessado em saber profundamente mais sobre eles, você confere os testes deles completinhos aqui em breve no tudocelular.com. No quesito de recursos, nós temos algumas novidades quando comparamos aos modelos da geração anterior dos dois produtos. No caso do GT2, agora você pode controlar as músicas pelo relógio, uma coisa que não dava antes, além de também carregar alguns arquivos com você quando você, por exemplo, sair para fazer algum exercício, já que agora a memória interna é de 2 GB. Eles trazem sensor para batimentos cardíacos, entre muitos outros sensores presentes, traqueamento preciso de exercícios e GPS integrado. Para quem realmente curte esportes, são várias informações extras disponíveis, além da medição de estresse. Trazem 2 botões físicos no corpo e um deles serve para navegar entre as funções disponíveis. Como esperado, existem diversas watch faces para você personalizar o relógio de acordo com seu gosto. O modelo maior ainda conta com a possibilidade de atender ligações via Bluetooth e traz uma saída de som. O sensor cardíaco monitora seus batimentos durante o dia, debaixo d'água e também durante o sono, onde ele analisa até a sua respiração. O app Saúde da Huawei administra essas funções. Os novos FreeBuds 3, eles contam com um sensor para detectar se eles estão sendo utilizados na sua orelha e também captam a sua voz com a ajuda da vibração dos ossos da sua cabeça, supostamente melhorando a qualidade das ligações. Além disso, possui uma navegação baseada em toque nos fones, com funções que podem ser personalizadas. Os 2 lançamentos vêm equipados com o Kirin 1, que é um chipset especial para wearables que permite conexões Bluetooth mais rápidas e mais funções inteligentes. Os 2 contam com o novo Bluetooth 5.1, sendo os FreeBuds os primeiros dual mode disponíveis. De acordo com a Huawei, isso confere mais estabilidade à conexão, até mesmo em locais de conexão mais complicada, como aeroportos e shoppings. Essa tecnologia também ajuda a reduzir a latência entre áudio e vídeo, trazendo uma melhor experiência para vídeos e principalmente para jogos, onde o lag pode atrapalhar muito. Sem muitos dados técnicos, a Huawei diz que o seu relógio maior aguenta até 2 semanas longe da tomada, caindo pela metade no caso do modelo menor, isso considerando um uso mínimo. Os fones são recarregados na case, que por sua vez é recarregada via USB ou sem fio. A case, ela mesma, se recarrega em 1 hora e os fones
fones levam o mesmo tempo dentro da case para voltarem à carga máxima. São 4 horas de reprodução contínua com o isolamento ativo ligado e a case garante 5 recargas completas, com 2 horas e meia se você deixar o fone por 15 minutos na caixinha. Esses lançamentos da Huawei chegam ao mercado a partir do dia 23 de janeiro e o preço inicial de cada um deles é de R$ 1.299 para os FreeBuds 3 e de R$ 1.499 e R$ 1.699 para os GT2, o menor e o maior modelo, respectivamente. São preços elevados para o mercado brasileiro e devem atingir aqueles que já possuem produtos da marca e não têm interesse em importação, além dos que precisam de um smartwatch com dados mais precisos e profundos sobre esporte, ou ainda aqueles que não conhecem a Xiaomi e os canais do YouTube por aí. Você curtiu os lançamentos da Huawei aqui no Brasil? Deixa o seu comentário aí embaixo. Fica de olho também que em breve nós teremos a análise completa de todos esses produtos aqui no tudocelular.com. Eu fico por aqui e até a próxima!